Bom dia a todos. Que desânimo. Bom dia. Ótimo dia a todos. Muita alegria em estar aqui com vocês, em partilhar em Pouso Alegre desse terceiro encontro. Quero cumprimentar através da Andresa todos os organizadores, todos aqueles que fizeram e programaram esse momento e desejar que a gente possa juntos mergulhar profundo em nós mesmos. Nós ouvimos a bela palestra da Maristela, convidando-nos a mergulhar no conhecimento de nós mesmos. E essa é a tarefa essencial, porque a doutrina espírita, em essência, é uma filosofia e uma ciência de consequências religiosas. Filosofia porque fala da natureza do espírito e sua íntima relação com a matéria, ciência da alma e do espírito, na relação e na interconexão do mundo espiritual com o mundo físico, e de consequências religiosas porque nos leva à fonte, nos leva a nos reconhecermos como filhos de Deus e, naturalmente, seres criados no amor, pelo amor e para o amor. Compreendendo, portanto, a filosofia da imortalidade da alma, nós mergulhamos naturalmente na consciência da partícula divina que está em cada um de nós. Partícula esta que se desdobra, que se desenvolve, que se reconhece e se revela ao longo do tempo, partindo da simplicidade e ignorância até nós não sabemos onde, porque não conhecemos as finalidades últimas do Espírito. Os nossos sentidos não podem abarcar tudo aquilo que a evolução espiritual pode nos proporcionar. E o máximo da nossa evolução espiritual na Terra ainda é infância, perto daquilo a que está destinado o Filho de Deus, dizem os benfeitores espirituais. Então, como seres divinos, criados com esta partícula divina, com esta marca de Deus em nós, como filhos de Deus, nós somos ainda um ser em revelação. Estamos, portanto, no início da caminhada, embora um tanto distante da partícula inicial, mas ainda muito longe da nossa destinação máxima. Estamos crescendo e construindo pouco a pouco este caminho. A reencarnação é a lei natural na qual nós retornamos no mergulho da matéria para as experiências da diversidade, para o trato com as diferenças e os desafios que nos levam a expandir os nossos limites e a desenvolver as duas asas que nos levam para os altos planos. A asa do desenvolvimento ético, que nós costumamos chamar de desenvolvimento moral, embora esta palavra seja mal compreendida, o desenvolvimento ético perante a vida e a asa dos conhecimentos diversos, pois crescemos em intelectualidade e crescemos em afetividade, em possibilidades íntimas. Assim sendo, o autoconhecimento, como nos disse a Maristela, é este mergulho interior em que nós vamos desdobrando o reconhecimento de nós mesmos. Mas pode existir um autoconhecimento e um mergulho de superfície, e um autoconhecimento e um mergulho de profundidade. Nos meios religiosos, como um todo, rapidamente nós fazemos as transformações de superfície. São aquelas em que nós adaptamos o nosso comportamento, mudamos a forma de ser e de se comportar através dos tenhos que. Tenho que ser desta maneira, tenho que ser deste jeito, é errado ser assim, o correto é ser assado. Este dilema moral, ele nos leva a uma disciplina de contenção, mas ele não nos leva a uma transformação de profundidade. Porque ele é como se fosse uma mão de tinta em parede mofada. Fica lindo por um tempo, mas como a infiltração não é corrigida, logo o mofo se apresenta novamente e logo a parede manifesta o sintoma do problema real que reside na profundidade. E aí as obsessões, os adoecimentos, as crises, os conflitos vêm revelar-nos que
precisamos ir para um movimento mais profundo. Um movimento em que a gente reconheça lá dentro de nós o que nos move, o que nos guia, o que nos dirige e o que nos comanda. Como eu trabalho como um médico, homeopata e terapeuta sistêmico há mais de 20 anos, uma percepção inquietante começou a tomar conta de mim. Comecei a me perguntar por que nós todos, tendo tanto conhecimento, seja a respeito da imortalidade da alma ou de qualquer outra ciência, não fazíamos as transformações de profundidade que necessitávamos. Ou, tendo todos os elementos na mão, entrávamos numa angústia de saber explicar o nosso problema, mas não conseguir nos libertar dele. Ou saber descrever o nosso comportamento, mas não conseguir dar um passo além. E foi então que eu comecei a mergulhar em algo que no movimento espírita é pouco falado e que eu gostaria de trazer a contribuição para vocês aqui hoje, que são as nossas feridas infantis e o cenário interno que nós desenvolvemos a cada encarnação. É verdade que somos um espírito imortal e que mergulhamos no corpo trazendo conosco o nosso passado na forma de herança. E este passado vai moldar o nosso comportamento e vai dirigir as nossas condutas. Enorme verdade. No entanto, o espírito, ao mergulhar na matéria, ele vive um momento de sensibilidade única. Deus nos coloca a cada encarnação como um barro moldável, como um barro fresco, nas mãos dos oleiros que podem nos formatar e dar direção. Nossos pais, as circunstâncias familiares, o contexto educacional, a escola, a cultura, a sociedade, todos são recursos divinos para influenciar-nos em novos hábitos, em novas condutas, para que na adolescência, quando a glândula pineal desperta e com ela a memória do passado e o impulso da vida mental e da mediunidade mais profundo, nós possamos confrontar o que fomos, o que em nós se manifesta e aquilo que aprendemos, fazendo, a partir da adolescência e na vida adulta, as fixações de novos hábitos e novas condutas. Este período em que nós mergulhamos na matéria tão sensíveis, ele nos marca de forma intensa, não só durante a encarnação, mas também muito tempo depois dela. E a cada encarnação, nós temos reforços do nosso comportamento e do nosso sentimento e marcas novas que estão ligadas, naturalmente, à lei de causa e efeito e à lei de justiça, mas que vão determinar uma influência muito grande naquela encarnação e naquilo que nós chamamos de eu e de meu. Portanto, precisamos pensar esse cenário e mergulhar nele mais profundamente. Foi por isso que eu escrevi este livro, que é meu último livro, que se chama Se Você Não Se Curar do Que Te Feriu, Irá Sangrar em Cima de Quem Não Te Machucou. E o título já diz, aqui veio, não é? Intencionalmente. Porque na vida adulta, nós sangramos em cima dos relacionamentos que não têm a ver com as feridas que originaram aqueles comportamentos, a não ser pelos laços naturais da afinidade e da lei de causa e efeito. Jung, aliás, antes de Jung, quando eu era criança, os meus pais me contavam uma história que depois eu descobri ser uma paráfrase de uma lenda antiga e que nos diz que, numa floresta, um leão rugia muito fortemente, mas rugia tão intensamente que todos tinham grande medo dele. O que se dizia naquela floresta é que o leão era ameaçador, perigoso e ninguém deveria chegar perto. O fato é que o leão vivia isolado e depois de um tempo ele se isolou dentro de uma caverna e ninguém sabia o que se passava com ele. Só se ouvia o rugido e todos diziam: o leão é muito agressivo e o leão é perigoso. Até que um dia, um ratinho, daqueles bem pequenos, para saber a grandeza da sua pequenez, resolveu se meter na escuridão daquela caverna. E foi ali margeando a parede e descobriu que o leão estava lá no fundo, encolhido num cantinho.
e urrava de dor, porque tinha na sua pata um espinho muito forte, fincado. Acontece que os seus dentes grandes e a sua boca imensa não conseguiam morder aquele espinho tão pequeno. E então, ele não conseguia retirar. A pata estava inflamada e, ao estar inflamada, doía profundamente. O leão rugia. E então o ratinho esperou um momento de descuido em que ele se refazia de um urro e outro de dor, correu, abocanhou o espinho e retirou rapidamente. Disse que dali em diante o leão deu um último urro e logo depois foi silenciando pouco a pouco. Começou a lamber a pata, que começou pouco a pouco a tratar o processo infeccioso e a curar e a resolver aquela situação. Esse conto muito simples, que me acompanha desde a infância, é a metáfora de tudo aquilo que nós vamos falar aqui hoje. Todos nós somos leão, todos nós somos a caverna, todos nós somos a floresta, todos nós somos o ratinho e todos nós temos espinho na pata. Dentro de cada um de nós existe uma parte que está profundamente ferida, uma parte que se defende e manifesta a dor desta ferida, uma parte sensível que é capaz de acolher e cuidar desta ferida e um cenário que reage àquilo que nós desenvolvemos dentro de nós. Portanto, precisamos pensar isso. Jung vai dizer que até você se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você chamará isso de destino. Os nossos comportamentos são guiados pelos nossos impulsos inconscientes. E não é possível que a gente transforme todo o nosso inconsciente em consciente. Mas é possível que a gente avance o máximo possível dentro da consciência que nós pudermos desenvolver de nós mesmos. Porque há duas consciências. Há uma consciência menor, que é o tornar-se consciente, e há a consciência maior, que a Maristela falou para nós, que é onde está escrita a lei de Deus. Essa consciência onde está a lei de Deus é algo muito grande, maior do que o próprio inconsciente. A consciência, que é aquela parte do que eu sei, do que eu digo a meu respeito e do que eu sei narrar, é mínima. É como se a nossa consciência descritiva fosse a bola de tênis, o inconsciente fosse o estádio e a consciência fosse a cidade inteira. Só para vocês terem uma ideia das dimensões no universo psíquico. Aquilo que nós sabemos e narramos a nosso respeito é ínfimo. Mas quanto mais consciência nós desenvolvemos a respeito dos padrões que em nós atuam, mais autodomínio nós vamos tendo. E é por isso que o trabalho de evolução ele é sequenciado. Ele vai acontecendo de pouco em pouco. A cada hora, a vida e as leis divinas vão trazendo para nós aquilo que é possível ser trabalhado de acordo com o nível que nós estamos. E as circunstâncias internas e externas vão dando esta direção para cada um de nós. O que Jung está dizendo aqui é, até que você perceba os padrões que já podem ser conscientes, eles vão guiar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Você quer ver como é que a gente faz isso? Eu tenho dedo podre para relacionamento. Eu só atraio gente que me trai. Eu estou sempre envolvido com pessoas que abusam de mim. Eu sempre oferto mais para o outro do que eu recebo. Eu estou sempre me sentindo desvalorizado, diminuído ou excluído. Esses sentimentos têm a ver com o quê? Tem a ver com as feridas que nós trazemos dentro de nós e as marcas que produziram em nós defesas e padrões relacionais e que estão ativos hoje na vida adulta. E enquanto a gente não torná-los conscientes, o ciclo de repetição, que em psicologia é chamada de compulsão à repetição, fica como um loop rodando automático e a gente apenas muda CPFs e vive as mesmas realidades. Muda locais de trabalho e vive a mesma realidade. Muda de centro espírita e vive a mesma realidade. Porque esse mergulho transformador não é escutado. Portanto, nós precisamos escutar os nossos próprios rugidos. Precisamos ouvir o leão dentro de nós que está clamando por socorro. Precisamos ter compaixão pela pata ferida,
Precisamos ter a sensibilidade do ratinho de ir lá, acolher e poder absorver. E é isso que nós faremos aqui hoje. Então, as feridas infantis, nesse tempo de barro moldável que nós nos tornamos a cada encarnação, elas são circunstâncias naturais no processo evolutivo. Não é possível não ter ferida infantil, porque qualquer cenário gera ferida infantil. É possível minimizá-las, é possível tentar fazer com que seja o mínimo possível, o melhor cenário, mas desde a família mais disfuncional até aquela que acha que é perfeita, todas geram feridas infantis, conforme nós estudamos na ciência. Porque as feridas infantis, elas não são decorrentes apenas daqueles traumas mais severos, daquelas circunstâncias mais intensas em que algo aconteceu. A maior parte delas não acontece nesse cenário. A maior parte das nossas feridas vem de microtraumas, vem de circunstâncias que, em se repetindo, inúmeras vezes, marcam-nos com uma moldagem interior que nos deixam um determinado efeito. Então, a presença ou ausência de afeto, de palavra de validação, de acolhimento, se nós nos sentíamos vistos ou não vistos, se éramos validados ou não, respeitados ou não, incluídos ou não, se havia naquela família uma mãe que sofria ou um pai que tinha uma disfunção, se havia uma presença ou ausência de algum desses elementos, se havia violência entre os pais, se havia respeito, se o afeto era dito ou se o afeto era escondido, todos esses cenários nos marcam profundamente. Acontece que quando nós estamos como esse barro moldável a cada encarnação, nós não temos força de reação. Nenhum de nós, enquanto criança numa encarnação, pode resistir às marcas que a cultura, o meio, pode lhe proporcionar. Porque a criança é completamente vulnerável e dependente do vínculo. O vínculo é tão fundamental para a vida e tão dependente para a nossa sobrevivência, que para priorizar o vínculo, nós inibimos a autenticidade. Para ficar vinculados, nós escondemos as nossas verdades. Se para ser amado eu preciso me calar, eu vou aprender a calar. Se para ser amado eu preciso falar e aparecer, eu vou falar e aparecer. Se para ser amado eu preciso confortar a mamãe, ser confidente da mamãe, eu vou ser confidente da mamãe. Se para ser amado eu preciso aplacar a briga e o conflito do pai e da mãe, eu vou entrar nesse meio. Se os meus irmãos estão abandonados porque o pai e a mãe não cuidam, e eu vou naturalmente entrar nesse lugar, ou eu vou deixar que um irmão entre. Essas adaptações, elas são inconscientes, automáticas e naturais, e todos nós as fizemos. E isso nos marcou. Nos marcou porque geram moldes afetivos e emocionais. Geram defesas reacionais que nós vamos fazer para sobreviver. Eu vou descrever elas aqui para vocês. E ao longo da vida, nós vamos ficar chamando de eu e de meu aquilo que não é nem eu, nem meu. As feridas e as defesas. E se o autoconhecimento fica só neste nível de descrever feridas e defesas, nós não entramos ainda no conhecimento de nós mesmos. Quando nós dizemos eu, nós estamos dizendo nós, porque em cada um de nós tem pai, mãe, cultura, sociedade. A psicanálise nos diz que nós nos moldamos e nos constituímos a partir do olhar do outro. Não é possível existir a não ser em relação. Nós estamos o tempo todo lidando com a imagem dos nossos afetos, da presença ou da ausência deles. Então, a maior parte das características que nós dizemos, eu sou assim, está contando uma história dos nossos vínculos e da nossa relação. Eu tenho baixa autoestima. Eu sou tímido. Eu sou arrogante. Eu sou orgulhoso. Ora, são caracterizações gerais, superficiais de nós mesmos, porque nós todos temos manifestações dessa natureza. Elas dizem respeito à história que nos marcou. E quem nós somos então de verdade? Nós somos aquilo que se escondeu lá no quartinho dos fundos, quando a nossa autenticidade precisou ser inibida para se adaptar. Aquela voz espontânea que se calou, aquele afeto que aprendeu a se inibir, aquele
conhecimento que não pôde se manifestar, aquela característica que não era aceita, assim como, na realidade espiritual, muitas características do que nós somos estão inibidas porque não tiveram ainda campo de expressão. Muitos potenciais estão em núcleos em potenciação no psiquismo porque não puderam ainda ser desenvolvidos, porque não encontraram terreno fértil. É que enquanto o joio ocupa o espaço, não tem lugar para o trigo crescer. E às vezes nós temos que limpar o terreno para que a potência possa aparecer. Então as feridas, elas são naturais e elas acontecem na nossa vida ao longo do processo. Lá na infância, nós nos adaptamos para nos conformarmos às circunstâncias. E ao nos conformarmos, nos deformamos. Ao tomar a forma, perdemos a forma da nossa espontaneidade, da nossa autenticidade. E aí, ao longo da vida, nós vamos trabalhar naquilo que é a missão de todos nós. Qual que é a missão de todos nós aqui na Terra, gente? Nós viemos aqui para quê a cada encarnação? Evoluir. Não. Ser feliz, consequência. Aprender, amar, caminho. Se relacionar, instrumento. Aprender o perdão, instrumento. Servir, trabalho. Claro que tudo que vocês estão falando é o essencial, né, gente? É aquilo que a gente aprende, é o real. Mas é porque aqui, pedagogicamente, eu quero chamar a atenção de vocês para algo. Cada um veio à encarnação para ser si mesmo. Tornar-se quem você é o grande objetivo na encarnação. André, mas nós não temos que crescer, mudar e transformar? Mas quando você se torna quem você está em transformação contínua, em crescimento contínuo, porque tornar-se quem se é conectar a verdade e a autenticidade que existe dentro de você no mais profundo e permitir que aquela expressão do divino que está dentro de você possa ter lugar. Só quando nós abraçamos a nossa autenticidade e a nossa verdade é que esse caminho pode, de fato, acontecer. Porque o resto é adaptação defensiva, que nós vamos fazendo. Muito úteis e necessários. Portanto, é preciso mergulhar. Jung chamou esse processo de individuação. Tornar-se indivíduo, individuar-se, separar-se, tornar-se si mesmo, pagar o preço de si mesmo. Freud falava sobre bancar o desejo, ser capaz de olhar para dentro de si e sustentar o seu desejo diante do mundo, a sua autenticidade, a sua verdade e o preço que ela custa, que é aquilo que caracteriza a vida adulta. O direito de fazer escolhas e a competência de pagar os preços que ela custa, não é? Então, as nossas feridas, elas vão gerar defesas. As defesas são os mecanismos adaptativos que nós precisamos para sobreviver. Pedagogicamente, no livro, eu resolvi sintetizar um conhecimento complexo da psicanálise e da psicologia para formar uma imagem que fosse acessível a todas as pessoas. E então, coloquei no livro que nós formatamos dois tipos de defesa. Uma defesa que é de retração e uma defesa que é de expansão. Na defesa de retração, nós inibimos potenciais, características, competências, conhecimentos, expressão. É a menos-valia, é a timidez, é o esconder-se, é a evitação, é o não se mostrar, é o sentir-se menos, é o sentir-se pequeno. Na defesa de expansão, não é que a gente cresce, a gente incha. É o edema, né? É o inchaço da medicina. A gente entra na arrogância, na imposição, no autoritarismo, no achar que é maior, no achar que é melhor, no julgamento moral que se crê superior. Tudo isso foram defesas que nós desenvolvemos para sobreviver. E nós desenvolvemos as duas, tanto a de retração quanto a de expansão, embora uma predomine mais em cada um de nós, dentro daquele centro da identidade que a gente aprendeu. É aquela pessoa que orgulhosamente diz assim: eu para os outros faço tudo, mas para mim eu não tenho tempo.
Eu fico sempre em último lugar. Ou para aquela que olha para o outro assim, de cima para baixo e fala assim, porcaria, isso daí não é nada não, porque bom é como eu penso, como eu acho, como eu ajo. Coisas que nós fazemos silenciosamente, muitas vezes sem nem ter coragem de expressar. Defesas de inibição ou defesas de expansão. Estas defesas vão, junto com os moldes afetivos que nós vivemos na infância, moldar a nossa forma de nos comportarmos em sociedade. Então, como você vai ser no centro espírita, com os espíritos, como médium, como passista, como trabalhador, como profissional, como marido, como esposa, como filho, traz as marcas destes moldes afetivos e dessas adaptações que a gente traz dentro de nós. Portanto, a gente precisa conhecer as nossas feridas e precisamos conhecer as defesas que nós desenvolvemos para parar de chamar-nos disto. Porque o problema dentro da encarnação é que a gente se identifica com a nossa dor. A gente se identifica com a nossa defesa. A gente se identifica com a nossa ferida. E a gente passa a achar que a gente é aquilo. E aquilo que nós verdadeiramente somos, este núcleo divino pluripotencial, ele vai sendo deixado em segundo plano. Ou a gente tenta fazê-lo crescer para esconder aquelas outras características, como se o processo fosse brigar com elas ou não expressá-las. E aí, nesse processo, entra num grande conflito interno que não é possível viver. Paulo de Tarso falou disso quando ele disse, o bem que quero, esse não faço, mas o mal que quero, este ainda faço. Porque nós somos, dentro de nós, um campo de muitas fontes de potências diferentes que a gente precisa olhar. Olha que interessante o que a Alice Miller vai falar, uma psicanalista austríaca, húngara, aliás. A criança que é humilhada ou rejeitada introjeta a raiva que não pôde dirigir para os pais e se autoagride. Ela não deixa de amar os pais, ela deixa de amar a si mesma. Quando uma criança é tratada com rejeição, com abandono, com desprezo, com humilhação, com violência, sejam elas francas ou veladas, surge naturalmente uma grande raiva. A raiva é uma emoção que manifesta contrariedade. A raiva vai surgir sempre que a gente for contrariado nos nossos interesses. Raiva não é nem boa nem ruim, é só um termômetro de que o nosso interesse foi contrariado. O que nós vamos fazer com ela é que vai definir se o desfecho será positivo ou negativo. Mas a criança, ela tem direito de expressar raiva? Ela tem direito de falar com os pais? Ela tem direito de afrontar os pais? Não, não é? Porque mesmo que os pais deixem, e vamos pensar até naqueles pais hoje que invertem a ordem e deixam os filhos fazerem tudo, aquela expressão dos filhos manifestando raiva não é a manifestação sadia, e os filhos não conseguem expressar. Então aqui a Alice Miller está falando de um mecanismo inconsciente que é o seguinte, diante das circunstâncias que nos ferem, nós não passamos a odiar os outros imediatamente, a gente passa a odiar a gente mesmo, a gente passa a se autoagredir. Eu não valho nada, eu não sou bom o suficiente, eu não sou digno, eu não sou adequado, eu não posso, eu não mereço. E aí na vida adulta, essa raiva que ainda está contida desde a infância, vai sustentar aquilo que a gente chama de baixa autoestima ou de comportamentos ou mecanismos de autodepreciação. A dificuldade de receber, a dificuldade de ser elogiado, não é? Tem gente que quando chega a época do aniversário fica triste. Quando chega o Natal, entra em sofrimento. Quando vai ter que ser celebrado, estar em evidência, receber os abraços, receber o carinho dos outros. Às vezes chega até a manifestar dizendo, não, mas esse carinho é falso, não, mas eu não mereço, não, mas eu não quero, mas eu... Vive só o conflito sem perceber que a raiz está lá na infância, naqueles movimentos em que não aprendeu a ser validado e não aprendeu a ser reconhecido e continua nesse mecanismo automático, num loop que se repete, não é? Então esta raiva é muito importante de a gente olhar, porque a indignação diante das nossas feridas é um mecanismo natural terapêutico. Ao longo da vida, em algum momento, todos nós, se quisermos nos liberar, precisamos fazer contato com essa raiva.
Mas, em geral, nós temos muito pouca facilidade para falar, não, fiquei com raiva do meu pai, sim, fiquei com raiva da minha mãe, sim, fiquei com raiva dos meus avós, fiquei com raiva, porque isso não é autorizado dentro da nossa sociedade. Mas expressar raiva não é expressar agressividade, porque a agressividade é a forma adoecida da expressão da raiva. Expressar raiva é conectar-se com aquele direito de ser digno e de reconhecer a própria dignidade. Uma criança que foi ferida foi tratada com indignidade, mesmo que sem a vontade ou o interesse consciente dos pais. E, naturalmente, ela ficou marcada por aquilo, né? Então, no livro eu coloquei 6 feridas comuns e as defesas habituais que nós temos diante delas, né? Não vou falar de cada uma aqui, não, porque não tem tempo. Mentira, precisa comprar o livro. Que beneficia a Fraternidade Sem Fronteiras, né? Que tem os direitos autorais doados para ela. Vamos aqui exemplificar com o abandono. O abandono é um sentimento muito comum. O abandono, assim como qualquer ferida, ele não vem de uma experiência unicamente franca daquele sentimento. Vem também das formas como nós interpretamos. Então, uma criança pode sentir-se abandonada tendo sido abandonada e não tendo sido. Por exemplo, uma criança cujos pais trabalham o dia inteiro e ela é criada por babás, ou pelos avós, ou por outras pessoas, e quando os pais chegam, ela já está dormindo, ela tem pouco tempo com os pais, ela está abandonada? Não, ela não está abandonada, ela está cuidada, não está? Os pais estão trabalhando, não estão? Falar que os pais deviam estar em casa só se a gente não conhecesse a realidade socioeconômica do Brasil e o conflito, né, que a gente vive. Muitos pais precisam aí de 2 turnos, 3 turnos, para dar conta daquilo, não é verdade? A criança, na prática, não está abandonada, mas ela sente-se abandonada. Por quê? Porque ela não está no convívio, ela não está tendo aquela entrega física, algo que nós vamos chamar de amor interrompido. É quando a criança não está abandonada, mas ela não pôde sentir o amor dos pais na forma de cuidado. Mas para a psicanálise, o fato real ou a experiência imaginada tem o mesmo impacto. Porque real para nós é aquilo que nós interpretamos, não é exatamente aquilo que aconteceu. Então, uma experiência que foi sentida como abandono, como rejeição, como dor, ela é introjetada e ela vai ser sentida como tal ao longo da vida. E nós vamos reacionar a ela desta maneira. Mas aí nós vamos tentar sobreviver a ela. Quais são 2 mecanismos comuns para a gente tentar sobreviver ao abandono? O primeiro deles, que é a retração, é nos tornarmos dependentes. Eu não posso, eu não sou, eu não consigo, quem consegue, quem pode, quem é o outro. E se eu não tiver o afeto do outro, eu não tenho nada. Qual que é a defesa de expansão? É a arrogância, é o controle. Eu me imponho e eu controlo todos. Junto da dependência tem uma outra defesa que está muito associada à rejeição, que é a defesa de fuga, que a gente chama de evitação. Eu evito relacionamentos, eu evito vínculos, evito comprometer-me. Se eu evito comprometer-me, qual que é a fantasia? Eu vou evitar me sentir o quê? Abandonado, quando eu perder. Se eu controlo, eu tento evitar que eu seja abandonado, novamente. Mas funciona? Esse é o problema. As mesmas defesas que nos ajudaram a sobreviver, elas são hoje um alçapão para nós. Olha só que interessante. Depois eu volto nisso aqui. Quero mostrar isso aqui primeiro. O ciclo da dor. Nós temos aqui uma ferida fundamental. Esta ferida fundamental é a dor que todos nós trazemos. E, geralmente, a gente não tem uma ferida apenas, né? A gente tem uma associada à outra e tem gente que gabarita todas, né? Resolve vir para a encarnação hard. Nós desenvolvemos as defesas, que são de retração ou de expansão, para sobreviver. Esses mecanismos são inconscientes e nós não podemos impedi-los. Eles acontecem. No entanto, aqui está o problema. As mesmas defesas que nos protegem repetem a dor original, que vão gerar vergonha
que vai aumentar a retração ou a expansão e vai reforçar a ferida original. E esse loop fica acontecendo dentro da gente e a gente fica preso e às vezes tenta fazer reforma íntima contendo apenas uma parte dele, sem conseguir ir no ponto da origem. Como que essa dor se repete? Vamos pegar então o exemplo que eu dei. Se eu tento evitar relacionamentos para que eu não me sinta abandonado, quem entra na evitação tende a não se comprometer. E ao não se comprometer, se auto-isola. E ao se auto-isolar, como se sente a pessoa? Fechada em si mesma, sozinha. Nós entramos no auto-abandono. Mas eu posso ter a fantasia de que se eu controlar, eu tenho todos os elementos. E então eu tento controlar. Tem duas formas de controle diferentes. Aliás, tem várias. Eu quero falar de duas. Uma é o autoritarismo e a imposição, em que eu imponho a vontade, a forma do que eu acho, o que eu acho é melhor, mesmo que isso seja de forma disfarçada, mesmo que seja chamado de ajuda ou de caridade. Não, vem cá que eu sei o que é melhor. Não, vem cá, deixa eu te mostrar como é que faz. Não, faz desse jeito, bem. Não é assim que a gente diz no interior? Quando vê, você já está invadindo, já está controlando, já está angustiado porque o outro não está fazendo do seu jeito. Mas tem uma outra forma de controle que é através do serviço. Que não é o servir que a gente fala na doutrina espírita, é a servidão, é o ser servil. É aquela pessoa que faz tudo pelo outro. Coloca o outro em primeiro plano o tempo todo, esquecendo-se de si mesmo. E tem a fantasia de que se fizer tudo para o outro, vai ser amada, reconhecida, respeitada, querida. Mas é isso que acontece? O que acontece com quem serve dessa maneira? Encontra abuso, encontra... O que mais? Decepção, frustração, não é? Sente ingratidão da parte dos outros, fica magoado com frequência. Naturalmente, essas duas formas de controle foram estratégias para sobreviver, porque foram leituras inconscientes. No entanto, elas repetem o ciclo original. Vão gerar mais vergonha e vão gerar a repetição da dor. Ferrou, né, gente? Ferrou não, vem um alívio agora. Porque primeiro a gente precisa ter consciência do processo, para depois a gente poder saber como que a gente pode realmente atuar. O que é o ciclo da autocura? O ciclo da autocura é o seguinte: eu posso mudar a ferida em mim? Não. Nós não mudamos o passado, nós atuamos no presente. Eu posso mudar as defesas que desenvolvi? O que vocês acham? Não, tem razão. Aqui eu já facilito para todo mundo, tá? As defesas que nos marcam numa encarnação nos acompanham a encarnação inteira. E muitas vezes no plano espiritual durante longo tempo. Desespera não. Porque isso não significa que elas ficam no controle. Mas quem tem a tendência a ser controlador, fica com a tendência a vida inteira. Quem tem a tendência a ser servidor, fica servidor a vida inteira. Quem tem tendência a ser mais dócil, vai ser mais dócil a encarnação inteira. No entanto, a dor não precisa ficar no comando nem no movimento inconsciente. O que nós aprendemos a fazer ao longo da encarnação é algo que a gente chama de autorregulação emocional. Nós aprendemos a manejar as defesas, a acolher as feridas dentro de nós e a desenvolver potências. E aí esse processo realmente é aquilo que a gente chama em doutrina espírita de reforma íntima, que nós vamos ver. Porque a mudança se dá aqui, quando estava na etapa de repetição da dor. Então vamos imaginar. Imaginemos que a gente faça aquele processo que a Maristela nos ensinou hoje, da análise ao final do dia, que Santo Agostinho falava, e nós vamos nos olhar, perceber, vamos ampliando a consciência de nós mesmos, das nossas defesas e dos seus efeitos nos relacionamentos. Se eu tenho consciência delas, o que eu posso fazer? Eu posso começar a acolhê-las. Primeiro, só tem transformação moral pelo poder do amor.
Só tem mudança pelo poder do amor. Na doutrina espírita, a gente fala muito do lugar do sofrimento. E o sofrimento transforma, não é, gente? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Não, sofrimento não transforma ninguém. A sensibilização que pode acontecer através do sofrimento pode nos transformar. Mas quem sofre e endurece através do sofrimento não se transforma. Muitas vezes agrava estruturas autopunitivas pelos seus próprios mecanismos defensivos. Para que a dor seja para nós um instrumento de crescimento, precisa haver sensibilização através do amor. A gente precisa utilizar dela para deixar que o coração seja tocado para algo que é a essência da reforma íntima, o sentimento de compaixão. Sem compaixão não tem transformação. Então, imagina que eu estou ali no ciclo de repetição. Eu estou sofrendo e eu reconheço isso. Eu faço um mergulho interior e eu reconheço o padrão. O que eu posso fazer? Eu posso aprender a manejar a minha defesa. Eu posso aprender a manejar o cuidado com a minha dor interior. Obrigado. Se eu sei que eu tenho uma defesa de controle, o que eu vou fazer? Eu vou manejar o controle. Eu vou aprender a pisar no freio. Eu vou desenvolver aquelas potências que a minha história não pôde desenvolver. Eu vou buscar os nutrientes que o meu sistema familiar não tinha para dar. Eu vou desenvolver os cuidados que eu não pude receber. Eu vou ser para mim aquilo que eu gostaria que os meus pais tivessem sido. Eu vou me tornar aqueles que eu precisei. Mas se nós não fazemos esse movimento de autocuidado e de autoacolhimento, a gente repete apenas descrevendo angustiadamente esse processo. Autoacolhimento, portanto, gera autonomia. Se eu sei que eu tenho uma tendência à evitação, eu vou manejar a minha tendência à evitação. Eu vou buscar criar para mim segurança para poder me envolver sem aquela desconfiança que eu aprendi a ter, sem aquele sinônimo de que envolver era sofrer, ou era ser ferido, ou era ser abandonado, ou era ser largado. Eu vou buscar construir histórias e construções ao meu respeito que ajude, né? Então, cada um de nós, ao longo da sua história, vai precisar desenvolver por si mesmo esse cuidado e essa autonomia, esse afeto, que muitas vezes a gente faz de forma inconsciente no trabalho do bem, quando a gente vai servindo, sensibilizando, cuidando, mas há espaços dentro de nós que precisam ser acolhidos conscientemente. A gente precisa ter a coragem de ampliar a percepção e de ir na própria direção, senão a coisa fica só repetindo. Quando a gente entra no autoacolhimento e no autocuidado, o efeito é alívio ou crescimento pessoal, ao invés da vergonha. E, naturalmente, a gente cresce. Esse movimento, ele vai acontecendo dentro de nós como um movimento automático. Então, vamos ver o que é esse cuidado amoroso de si mesmo. Primeiro, nós precisamos mergulhar na pirâmide do autoconhecimento, porque quando a gente fala da gente fica num nível muito superficial. Vou exemplificar. No consultório, quando a gente pergunta para as pessoas assim, o que você está sentindo? A maior parte das pessoas diz assim, estou sentindo um troço ruim, estou sentindo mal, estou sentindo ruim, estou sentindo um trem, né? Estou sentindo um mal-estar. O que isso diz sobre o que a pessoa está sentindo? Nada. Por quê? Porque isso é sensação. Às vezes a pessoa até sabe dominar. Não, estou sentindo angústia, estou sentindo aperto no peito, estou sentindo dor na barriga, estou sentindo desconforto, estou sentindo agitação e estou sentindo ansiedade. Está falando só da pontinha do iceberg. Porque debaixo das sensações que são físicas, tem emoções. Emoções são fogueiras de graveto fino. Acende e apaga rápido. É uma resposta orgânica e uma resposta afetiva aos estímulos externos e internos. Acontece que se eu ficar jogando graveto fino nessa fogueira, ela alimenta e ela dura longo tempo. Mas raiva, medo, tristeza são fogueiras que acendem e apagam rapidamente.
são emoções naturais, gente. Nós as temos e vamos ter a vida inteira. Mas os padrões afetivos da nossa vida podem tê-las tornados contínuas por um estado de insegurança e que a gente vai precisar olhar para ver o que está nutrindo e aprender a lidar com a emocionalidade de uma maneira que seja sadia. Qual é o sadio para lidar com as emoções? É reconhecê-las e deixá-las fluir. Ah, que coisa estranha, Andrei, mas como assim deixar fluir? Eu não tenho que reprimir minha raiva? Eu não tenho que evitar a raiva? Tem que evitar e tem que se dar a oportunidade de precisar experimentá-la o mínimo possível, mas quando ela aparece, você precisa tomar consciência dela e precisa deixá-la passar. Porque o problema não é a raiva, é o que a gente faz com ela. Então, as emoções são como um rio. Quando elas fluem de forma natural, elas servem à vida, gerando vida nas suas margens. Mas quando nós colocamos uma contenção no rio, vai ter uma parte que vai ser o dique, e ali vai ter uma inundação que mata, e vai ter uma parte que é seca, que destrói. Ou que limita a produtividade de vida. Então, vamos ver a raiva. A raiva, ela não é nem boa nem ruim, ela só mostra uma contrariedade. Mas se eu disser para mim mesmo, eu não posso sentir raiva é errado, sentir raiva é ruim, sentir raiva é destrutivo, é desestruturante, porque lá atrás, na minha infância, eu aprendi a sufocar essa raiva e a não reagir ao pai alcoólatra, à mãe deprimida, aos abusos dentro de casa, à violência que a gente sofria, ou às situações que aconteceram. Então, eu vou inibir a raiva. Como é que chama a raiva inibida? A raiva que se acumula e vira inundação dentro da gente. Como é que ela chama? Mágoa. Na raiz de toda mágoa tem raiva reprimida. Mas a raiva também pode exacerbar. E eu posso achar que expressá-la é liberá-la com toda a força. E ela vira o excesso. Como é que chama o excesso? A agressividade que sustenta a violência. Raiva é natural. Mágoa e agressividade são adoecimentos da raiva. Nenhum eu não me permito viver e acumulo e se volta contra mim mesmo, no mesmo mecanismo da infância. Shakespeare dizia que guardar mágoa é beber veneno desejando que o outro morra. Porque o veneno vai agir aonde ele está guardado. Mas também estourar com o outro gera uma agressividade que gera um conflito relacional, que é um problema muito sério. No meu autoconhecimento, eu preciso olhar para a minha raiva e perguntar para ela assim, o que você está dizendo a respeito de mim mesmo? Qual é a contrariedade que você me mostra? Qual é o desejo que está oculto por trás de você? O que eu gostaria que acontecesse que não aconteceu? Reconhecer o desejo é muito importante. Poder denominar, poder falar dele. Então, as emoções, elas são um nível abaixo, mas mais abaixo ainda tem sentimentos. Os sentimentos são fogueira de graveto grosso, de tronco grosso, dura longo tempo, é mais estrutural. E nos sentimentos tem a estrutura que mantém as emoções. Ah, eu me sinto com raiva porque eu me sinto desvalorizado. A emoção é raiva, a sensação é desconforto e o sentimento, desvalor. Sentimento de indignidade pessoal. Aí eu posso ir mais profundo e perguntar para mim mesmo, isso é um padrão repetitivo na minha vida? Eu conheço esse sentimento ou ele é novo para mim nesse relacionamento? Na maior parte das vezes nós vamos ver que eles são estruturas que se repetem ao longo da história. Vai mudando as pessoas e as relações, mas repetem-se as histórias. Por isso é preciso que a gente se torne para nós mesmos a pessoa que nós precisamos durante a nossa infância. Porque se a minha criança não pôde expressar raiva, eu preciso ser capaz de olhar para ela e abraçá-la e dizer para ela, eu sinto muito pelo que te aconteceu. Quem já disse para a sua criança interior, eu sinto muito pelo que te aconteceu? Levanta a mão para eu saber. Bocado de gente, mas ainda muito pouco perto do universo dos que estamos aqui, né? A gente precisa ser capaz de acolher a nossa própria história. A gente precisa ser capaz de ser para nós, os pais,
que a gente não teve. Porque os nossos pais foram ruins? Não, porque às vezes eles não tinham o que a gente precisava. E até o não ter era parte do nosso processo evolutivo dentro da lei de causa e efeito, mas agora, na vida adulta, nós precisamos completar para nós mesmos aquilo que nós precisamos. Eu, por exemplo, cresci num lar pleno de amor. Os meus pais eram extremamente amorosos. Mas eu, particularmente, me reconheci homossexual desde muito jovem, desde muito pequeno. Eu lembro, desde 5 anos de idade, já perceber em mim que eu era diferente. Mas, ao mesmo tempo que percebi isso, também percebi na minha família que existia uma estrutura de homofobia muito forte e que naquela família isso não era tolerado. Era errado, era pecaminoso, era inaceitável. Era algo que evocava nos outros um sentimento de violência. O que eu aprendi a fazer? A me conformar e a me deformar. Aprendi a me adaptar naturalmente àquilo que eu aprendi a querer para mim, sustentado nos desejos dos outros, não é? Winnicott é um psicanalista inglês que ele vai dizer da criança meteorologista, ele chama. É aquela criança que aprende a olhar para os pais e pelo olhar já aprender como é que está o clima. E adaptar-se e antecipar-se àquilo que acontece. Então ela aprende a inibir, vocês estão rindo, mas é trágico, né? Ela aprende a se inibir, a calar, se ela aprende que aquilo vai gerar uma reação de violência ou vai uma reação grave, né? E o Félix, que é um outro psicanalista que estudou, tem uma teoria sobre o trauma muito própria, ele vai dizer que nós não só aprendemos a reconhecer o que os adultos estão sentindo, como também aprendemos a nos antecipar ao que os adultos sentem. E passamos a nos adaptar a isso. Então, aquele que eu chamei de eu e de meu até os meus 21 anos de idade, não era eu, nem meu. Era uma estrutura de rigidez muito forte que eu tentei para me adaptar àquilo que os meus pais queriam de mim, que eu aprendi a querer também. Tentei me heterossexualizar com todas as forças, até conseguir ter claustrofobia e agorafobia, além de um episódio depressivo profundo. E muitos jovens tentam suicídio nessa fase. Graças a Deus eu tinha estruturas defensivas que me impediram que isso acontecesse. Mas quando eu olhava então para minha família não tinha para me dar o acolhimento que eu precisava nessa área, embora tivesse amor abundante. Alice Miller escreveu um livro que chama O Drama da Criança Bem Guardada, em que ela vai falar das feridas infantis que acontecem nas famílias que dão tudo. E que a gente olha e diz assim, não tem motivo para ter. Não, mas tem um perfeccionismo que a gente aprende a ter diante daquele tudo que recebe. As adaptações que escondem, muitas vezes, as verdades interiores. Para que eu pudesse me aceitar e pudesse fazer um caminho de gostar de mim mesmo, foi um tempo muito longo, de um sofrimento muito intenso interno, que me marcou a personalidade de forma tão intensa, que mesmo falando disso agora com vocês com naturalidade, eu tenho todas as características daquela fase, mas que agora eu manejo autorregulando. Então, quando eu cheguei no final da adolescência, eu tinha muita vergonha de mim mesmo. Eu olhava no espelho e eu sentia uma vergonha profunda de olhar nos meus olhos. Eu não tinha intimidade comigo. Todos achavam que eu tinha tudo para ter uma estima, mas ninguém conhecia aquele drama, nem os meus colegas que estavam perto. Porque eu não conseguia partilhar nem para mim mesmo, quanto mais para falar para o outro. Eu estudei, apesar de me reconhecer espírita desde pequeno, estudei em colégio batista. Isso fortaleceu ainda mais a inibição, não é? Mas naquela época eu fui acolhido por uma médica antroposófica muito acolhedora, doutora Elizabeth. Tenho ela em alta conta no meu coração. O que ela fazia no consultório dela era só me ter um olhar amoroso e acolhedor. Um olhar no qual eu sentia que eu podia ser eu mesmo, falar da minha verdade sem nenhuma crítica. E quando eu saía do consultório dela, tinha um espelho na porta do lado. Eu olhava para aquele espelho e eu adorava aquele cara que eu via. Eu achava ele legal, bonito, simpático, atraente, achava tudo de bom. Eu falei assim, eu tenho que perguntar para ela qual que é o fornecedor de espelho dela. Porque é diferente do lado de casa, não é? Mas eu descobri que não era o fornecedor de espelho, era a maneira de olhar para ele. Eu saía dali cheio do sentimento de dignidade.
E o sentimento de dignidade nos retorna a nossa autenticidade escondida lá no quartinho dos fundos, quando a gente não pôde se sentir digno em alguma área da nossa vida. E então eu percebi que eu tinha que cultivar aquele sentimento de dignidade. Comecei a me olhar no espelho todos os dias e falar coisas bonitas para mim. No primeiro dia, eu fiquei profundamente envergonhado. Eu não tinha intimidade com aquele cara. Depois eu me senti um impostor, falando algo que eu não acreditava e que eu não era. Depois eu comecei a sentir simpatia. A simpatia evoluiu para uma empatia, uma compaixão. E um dia eu olhei para aquele espelho e eu senti um olhar amoroso para mim. Eu devolvi o olhar amoroso. E aquele olhar amoroso aumentou. E aí eu devolvi outro olhar amoroso e aquele olhar amoroso aumentou. E daquele dia em diante, nós nunca mais paramos de nos amar no espelho. Porque eu tive a certeza, quando eu sentia a vergonha e a inibição, que eu não podia esperar que eu colhesse onde não foi semeado. Eu precisava semear no terreno que não foi ofertado. Eu precisava me tornar o pai e a mãe que eu não tive. E eu precisava olhar para aquela criança que aprendeu a se tornar altamente rígida, moralista e a sufocar a inibição do seu afeto e dizer para ela que ela tinha todo o direito de ser quem ela era, mas que ela tinha também que aprender a pagar o preço que custava a vida adulta e que demorou um tempo grande para me preparar para conseguir pagar esse preço, não é? Mas quando aquele olhar amoroso desenvolveu naquele espelho, aquilo não parou mais. Então, hoje eu tenho um espelho em cima da minha cadeira no consultório, eu passo em frente a ele o tempo todo, e frequentemente, quando eu passo em frente a ele, eu dou uma paradinha, olho para ele, dou uma piscadinha e sigo em frente. Porque aquela piscadinha é um reforço terapêutico meu comigo mesmo, dizendo, eu estou compromissado com você. Na vida adulta, cada um de nós precisa se compromissar em construir para si mesmo o cenário acolhedor e compassivo que não pôde ter na sua história. É através desta compaixão e deste acolhimento que a transformação pode acontecer pelo poder do amor. E era o que Jesus fazia. Jesus acolhia no amor. Jesus não ditava regras. Jesus acolhia as personalidades sofridas para que elas tivessem estímulo suficiente, como aconteceu com Maria de Magdala, que ao transpor a porta de Simão Barjonas, outro Simão, quando ela entrou na casa de Simão e viu Jesus olhou para ela e dizem os Espíritos que o olhar de Jesus tinha uma amorosidade que Maria sentiu que não a queimava, que a dignificava. E Jesus olha para ela e diz, mulher, os homens do mundo te amam porque te desejam, eu apenas amo-te. Mostrando que ela era digna de ser amada sem ser desejada. Jesus não a criticava pelo caminho que ela construiu, porque sabia que ali estava a vulnerabilidade de uma alma que só aprendeu a ser valorizada através do desejo e precisava ser amada através da dignidade de alguém que a enxergasse por si mesma. E o mais ela mesma escolheu fazer, porque quando ela se sentiu digna, ela mesma disse, eu quero me nutrir desse amor de dignidade, que é muito mais abastecedor, é a água da vida. Eu não quero esse amor que me consome. Ela escolheu. Então, a transformação ela só acontece quando a gente se aproxima da gente com compaixão e amorosidade. E isso é um processo, isso é um caminho que a gente precisa fazer. Jung vai dizer que nós não somos o que nos aconteceu, nós somos o que escolhemos nos tornar. Mas para que isso seja realidade, a gente precisa se comprometer amorosamente conosco mesmo, numa transformação pelo amor. Eu gosto muito dessa metáfora. Na vida adulta, o passarinho constrói o ninho com seu próprio bico. Não volta para a casa dos pais. Não volta para o ninho dos pais. Não fica na dependência dos pais. Não fica na dependência do outro. Não fica dizendo, quando meu marido fizer assim, quando minha esposa fizer assado, quando os meus filhos, quando os outros. Não. Na vida adulta, cada um de nós precisa se comprometer consigo e precisa construir para si mesmo o seu próprio caminho. É bonita esta imagem, porque o passarinho escolhe o lugar que é seguro para ele. Cada um de nós precisa construir segurança para si mesmo. Aonde você vai se sentir seguro? Os espaços, as comunidades seguras emocionalmente. E o que é uma comunidade segura emocionalmente? Aquela em que cada um pode ser quem se é.
Então, o espiritismo que a gente ensina na casa espírita precisa ajudar as pessoas a terem a liberdade de serem si mesmas e não ser um moralizante à semelhança de outras ideias que ensina para o outro certo e errado. Espiritismo não é sobre certo e errado. Espiritismo é sobre escolhas conscientes em sintonia com a lei de Deus. Cada espírito escolhe o que quer e paga o preço do que escolhe. Lei de causa e efeito que ensina. Não é? No entanto, o que erra e o que acerta, o que faz algo bom ou não, são igualmente amados por Deus, são dignos. E a casa espírita é espaço para todos. É espaço de acolhimento para toda a humanidade sofrida. E aquele que chega à casa espírita não está precisando, no primeiro momento, de você dizer para ele se ele faz certo ou se ele faz errado. Ele está precisando sentir no seu olhar um acolhimento que diga para ele: você é digno, assim como você é. No fundo do poço que você está, no meio das dores que você está, com qualquer escolha que você está fazendo, existe uma dignidade de filho de Deus. É o que Jesus fazia com qualquer criatura, gente. Amava aquela criatura. Depois motivava aquela criatura, através do amor, para uma transformação que fosse esse reconhecimento de si mesmo. E o enfrentamento que era longo, né? Aí no livro vocês vão ver como que a gente caminha nos campos de solução de cada uma daquelas defesas, etc. Eu quero ressaltar para vocês o seguinte: essa transformação ela é processual, ela vai acontecendo no tempo. Ela não é automática, ela não é rápida, ela precisa de um compromisso contínuo. É igual o crescimento de uma planta, gente. Quando a gente planta algo, a planta tem um tempo de estabelecer a raiz, depois tem um tempo de desenvolvimento, depois tem um tempo de saltar as flores, depois os frutos, depois ela se renova e cada planta no ritmo da sua própria natureza. Não é assim? Então, o processo, ele é sequenciado. E a gente precisa ter reconhecimento e compaixão dele. Há uma poesia que fala disso de uma forma muito linda. O Songyal Rinpoche colocou-a no livro tibetano do Viver e do Morrer. Eu achei que era dele, mas na verdade é de uma poeta americana. E essa poesia chama-se Autobiografia em 5 capítulos. E ela diz assim: capítulo 1. Ando pela rua. Há um buraco fundo na calçada. Caio nele. Estou perdido e sem direção. Leva um tempão para sair. Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Finjo não vê-lo. Caio nele. Não é minha culpa. Ainda assim, leva um tempão para eu sair. Capítulo 3. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Caio nele. É um hábito. É minha responsabilidade. Saio imediatamente. Capítulo 4. Ando pela mesma rua. Há um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Capítulo 5. Ando por outra rua. Não é lindo? E ainda há um capítulo 6. Depois que eu ando por outra rua, eu volto à rua conhecida para ajudar a tapar o buraco. Ou dar as mãos para quem está lá dentro em qualquer uma das fases, sem julgar a fase em que o irmão está. Porque quem experimentou as dores da humanidade se torna compassivo e não julgador. Há um tempo que é de inconsciência, de vitimismo, depois a gente ainda finge não ver porque não tem força para resistir, mas começa a reconhecer até que a gente tenha a capacidade e a competência de começar a perceber: estou caindo por um hábito, porque os caminhos neuroquímicos no nosso cérebro, eles são automatizados. Emmanuel vai falar no Pensamento e Vida que para que um comportamento se torne hábito, ele necessita de múltiplas redecisões e ações da vontade consciente. É que a neuroplasticidade cerebral, a capacidade de fazer sinapse entre os neurônios e formar novos caminhos, ela é positiva, mas é lenta. Ela precisa que a gente redecida várias vezes. Por isso eu já estou num caminho que eu sei que é diferente e ainda tenho um impulso de fazer igual. Ainda tem um mecanismo que tenta me trazer para aquilo que é conhecido, para aquilo que é sabido, e muitas vezes eu vou ter que pisar no freio, muitas vezes eu vou ter que voltar atrás, muitas vezes eu vou ter que me abraçar compassivamente e dizer: vamos recomeçar. Muitas vezes eu vou ter que dizer para mim mesmo, uma vez mais. Acontece que a marca das nossas feridas infantis são 3 sentimentos e emoções: medo, vergonha e culpa.
Medo, vergonha e culpa estruturam em nós uma forte visão autocrítica. Um dedo apontado para nós que está o tempo todo dizendo: você não é, você não dá conta, você é pouco, você é inadequado. E é aquilo que faz a gente retrair, voltar lá para dentro da nossa caverna e ficar urrando, ao invés de tirar o espinho da nossa pata. O que é que faz? Se a gente deixar isso no comando, a gente é massacrado por essa voz acusadora dentro da gente. E ela nos acompanha a reencarnação inteira. O que faz frente a ela? É a voz autocompassiva. E a voz autocompassiva é quando a gente olha com amorosidade para nós e a gente pega aquele dedo apontado e a gente abaixa ele carinhosamente e diz assim: agora não, assim não, desse jeito não, eu não mereço, não é justo comigo, não é adequado. Então, se eu fui abandonado, eu preciso ser presente para mim mesmo. Se eu fui rejeitado, eu preciso ser afeto acolhedor. Se eu fui traído, eu preciso ser fiel a mim mesmo. Se eu fui injustiçado, eu preciso ser justo comigo. Se eu fui descuidado, eu preciso cuidar de mim com amor. E é esse passo que transforma tudo. Então, eu vou encerrar contando uma história para vocês. História da minha mãe. Essa coisa linda aí. Faleceu há 3 anos. Mamãe me deu muitas lições de amor nesta vida. E uma delas é que ela sempre dizia que ela tinha uma frustração, uma dor, uma angústia no peito, que era de não ter tido uma filha, uma menina. Ela teve 3 filhos homens e depois desistiu, continuou tentando. Mas um dia a vida deu para ela a primeira neta e ela pensou: agora vou viver tudo que eu queria ter vivido com uma filha. E ela teve uma relação com a neta muito maravilhosa, muito próxima, muito respeitosa e no lugar dela de avó, sem invadir o lugar de pai e mãe, como deve ser. E aquela angústia continuou. E ela disse: estranho, eu vivi tudo o que eu dizia que eu queria viver e aquilo continua. No entanto, um dia, conversando com a psicóloga amiga dela, ela descobriu que as duas tinham a mesma ferida de infância. Tinham crescido na pobreza, numa grande dificuldade, com mães que sofreram muito. E as duas haviam querido ter uma boneca na infância que se chamava Mãezinha. Era uma boneca da Estrela que ninava outras bonecas, né? Mas ela não pôde ter. E ela contou isso lá em casa, e no dia seguinte meu pai chegou com uma boneca desse tamanho, que ele comprou na Rua dos Caetés, lá em Belo Horizonte. Para quem sabe, a Rua dos Caetés é a rua das bonecas pobres, né? Minha mãe olhou para aquela boneca, na hora que eu vi a cara da minha mãe, conhecendo ela, eu pensei: deu ruim. Minha mãe, muito doce como era, fingiu, guardou a boneca, mas ela descobriu, junto com a amiga, que as duas podiam pesquisar na internet sites que vendiam coisas antigas, e ambas acharam as bonecas que queriam. E as duas compraram. E no dia que as bonecas chegaram, eram bonecas diferentes, elas subiram a rua esbaforidas, igual criança que vai buscar o primeiro presente de Natal. E quando lá chegou, abriu aquela caixa eufórica e chegou em casa com a sua boneca toda feliz da vida e se colocou a costurar vestidinhos para a sua boneca. Um sorriso no rosto, muito satisfatório. Todos nós pensamos: está ótimo, né? Que bonito, era algo. No entanto, não entendemos a profundidade daquilo. Dias depois, minha mãe me liga e fala assim: meu filho, o que você vai fazer dia tal? Aí eu falo: tenho paciente até tal hora amanhã. Então não marca mais ninguém, não. Eu: por quê? Porque eu queria que você viesse aqui em casa. Para quê? Não, é que eu vou fazer o batizado da boneca. Aí nesse dia eu preocupei. Nesse dia eu falei: mamãe regrediu. Agora vai dar trabalho. Mas filho não dá sermão em pai e mãe, filho não é terapeuta de pai e mãe, filho é respeitoso e obedece, dentro dos limites da relação de vida adulta. Então eu fui lá ver de que se tratava silencioso. E quando eu cheguei, a cena que eu encontrei foi das mais lindas que eu já vi. Essa é a cena do batizado da boneca que está no meu livro Atitude, inclusive. A boneca ao centro, mamãe com o sorriso jovial dela, a colcha que ela mesma fez, com as costuras da própria mão. E é muito lindo que na vida adulta a gente possa costurar as cores e as colchas que a gente mesmo escolher com as linhas da nossa história.
Os docinhos ela preparou com as próprias mãos, e é bonito que na vida adulta a gente possa ofertar ao nosso sabor os gostos que o nosso sabor gosta, preparados pela nossa própria mão, ao invés de esperar que a vida nos dê gratuitamente os sabores que a gente prefere. Uma foto da sua tia ao lado, e aí minha mãe começou o que ela chamou de batizado da boneca. Lá estavam meu pai, eu, uma amiga, 2 amigas. O que mamãe chamou de batizado da boneca era contar para nós a trajetória da criança interior dela. Então ela disse: eu sempre tive essa angústia que desapareceu depois que eu comprei esta boneca, disse ela. No entanto, eu contei isso um dia, minha mãe me deu o máximo que ela pôde, mas o máximo que ela pôde era uma boneca de pano. Ela ficou viúva quando eu tinha 2 anos de idade, e ela cresceu na pobreza lutando para nos dar o melhor, e ela, naturalmente, eu não podia cobrar naturalmente nada mais dela, porque ela fez o melhor que ela pôde. Por ela, eu só tenho reconhecimento e gratidão. No entanto, eu fiquei marcada pela pobreza e pela falta, pela dureza, pela falta do pai, por aquilo, e esta boneca representava para mim um afeto que eu queria ter e eu não pude ter. Mas o dia que eu contei isso aqui em casa, você, meu marido, chegou no dia seguinte com uma boneca daquele tamanho. E quando eu não sentia a alegria espontânea que eu esperava ao vê-la, eu percebi que não competia mais eu esperar que alguém me trouxesse aquilo que eu precisava. Eu precisava aprender a buscar com as minhas próprias mãos. Vejam ela saindo da relação de dependência. Não é mais o outro que me abastece, sou eu. Então ela disse: e você, meu filho, assistindo suas palestras, eu descobri que a gente pode cuidar da nossa criança interior. E eu nem sabia que mamãe assistia minhas palestras. Devia ser online, porque ela não aparecia nas palestras. E aí ela disse: e com você, minha amiga, que é a psicóloga vizinha, eu descobri que nós tínhamos a mesma dor e juntas nós descobrimos onde que a gente podia buscar e nós fizemos isso. E o que mamãe chamou de batizado da boneca foi contar para nós a história de adultecimento da criança interior dela e daquele adulto que agora podia olhar para aquela criança e liberar a autenticidade de um sorriso espontâneo, a alegria de um afeto que ficou guardado, a satisfação que a vida não pôde dar e o reconhecimento que esperava receber dos outros. Naquele dia eu saí de lá pensando: qual será a boneca que me falta? E eu pergunto para vocês, qual é a boneca que falta para você? Às vezes sua boneca é uma boneca mesmo, às vezes sua boneca é o direito de entrar numa universidade, às vezes sua boneca são palavras de incentivo que você não teve, às vezes era o direito de seguir um caminho que você escolheu ou de casar com quem você amava. Qual é a sua boneca? Ou às vezes simplesmente o sentimento de dignidade de poder abraçar sua criança e dizer: você é digna e agora eu vejo você. E eu olho para você com carinho e oferto a você o que eu recolhi na vida, pois às vezes tudo que a gente precisa é servir no próprio prato o banquete que a gente dá para o mundo. É poder se dar o direito de dignidade, de receber também. E se a gente não faz isso, algo sempre fica faltoso. Portanto, reforma íntima de profundidade, só com acolhimento e alto amor, desenvolvidos no clima do Evangelho e da sustentação que a oração, que a espiritualidade, que o contato com o mundo espiritual nutre em nós. Mas em vão os espíritos vão nos amar, ou em vão os nossos familiares desencarnados vão nos visitar e querer o melhor para nós, se o nosso coração não olhar com carinho para si mesmo e mergulhar lá dentro para dizer para aquela criança: eu vejo você e agora eu estou aqui para você. Ok? Está claro isso? Muito bem. Bom, muito obrigado. Com relação à palestra, acabou aqui. Mas agora... Obrigado. Obrigado. Agora eu vou apresentar para vocês o trabalho da Fraternidade Sem Fronteiras, que é esse trabalho maravilhoso que muitos de nós aqui fazemos parte, que o evento dedica à sua arrecadação. Eu sou trabalhador voluntário, sou um dos diretores dessa organização desde 2014. Pode colocar a apresentação para mim, por favor, Andresa?
E a Andresa nos deu a oportunidade de partilhar com vocês um pouco a respeito disso. A Fraternidade foi fundada em 2009, já são 16 anos de Fraternidade Sem Fronteiras. Vocês vão ver nesse vídeo aí agora. Aliás, não, eu não vou... Coloca a apresentação para mim. Não é o vídeo, não. Coloca a minha apresentação, por favor. Agora que eu lembrei que tem outra apresentação dentro do... Isso, obrigado. Aqui vocês vão conhecer um pouquinho, em linhas gerais, a ONG. Tem som, tá? Nós temos um sonho. O sonho de que todos se reconheçam como irmãos e acolham uns aos outros. Um forte chamado do coração nos levou à África. E no berço da humanidade nasceu também o nosso sonho de fraternidade. Encontrei fome, falta de água, doenças, e ali eu quis implantar a primeira unidade de trabalho amparando 70 crianças órfãs de pai e mãe. O desejo sincero de vencer a fome e construir um mundo de paz atraiu mais corações com o mesmo ideal. Um a um foram chegando voluntários, padrinhos, apoiadores de muitos lugares do mundo, e a fraternidade expandiu entre os povos. Hoje, mais de 15 anos depois dos primeiros passos, a Fraternidade Sem Fronteiras realiza projetos em 6 países da África e em várias cidades do Brasil. Todos mantidos pela doação continuada do tempo, da moeda e do conhecimento de milhares de pessoas. Uma obra humanitária coletiva transformadora. A fraternidade salva crianças da severa desnutrição, educa, cria oportunidades de estudo e acesso à universidade, perfura poços artesianos, oferta água limpa e dá vida ao solo para o cultivo sustentável, constrói casas dignas para vovôs, vovós e famílias, criando novas comunidades, capacita para o trabalho e promove a renda, incentivando a autonomia e a autoestima. Essas e tantas outras ações fraternas desenvolvem-se em 74 polos de trabalho, onde há uma grande corrente de fraternidade. Juntos, acolhemos pessoas refugiadas de seus países de origem, crianças e adultos com doenças raras, famílias do sertão nordestino. Instruímos música, ajudando a formar crianças e jovens. Apoiamos o recomeço de vida de pessoas em situação de rua e de dependentes químicos. Acolhemos crianças da África. Os valores da causa, as ações continuadas, a obra coletiva de amor receberam reconhecimento e incentivo com os prêmios Você e a Paz, na categoria Instituição que Realiza e Prêmio Inspiração. Você não vai ajudar a pessoa porque ela é uma pessoa pobre ou coitada, não. Você vai se movimentar porque ele é teu irmão. Estamos vivendo a fraternidade. Adeptos de diferentes religiões, filhos de diversas nações, negros, brancos, pobres e ricos, somos um só povo, um só coração. E sonhamos um dia em que não haverá mais fome e todos viverão com dignidade e como irmãos. Vamos juntos, vamos mais longe. Um pouquinho de cada um pode mudar o mundo. Apadrinhe. Apadrinhar é amar.
Então, esse é um cenário resumido da Fraternidade Sem Fronteiras, que está hoje em quase 80 polos de trabalho em 9 países, principalmente na África, porque a África é o continente esquecido, são os povos abusados, negligenciados, explorados ao longo da história, com o qual nós temos, inclusive, uma imensa dívida e uma necessidade de restituir a dignidade que muitos de nós roubamos ou negamos no passado. A África é um continente de muitos povos, dignos, ricos, cheios de potência, de conhecimento, berço da humanidade, né? Mas é onde nós encontramos hoje a maior fome do mundo, a maior necessidade, o maior número de órfãos. O Wagner começou o trabalho quando ele descobriu que Moçambique tinha 1 milhão de órfãos, 600 mil devidos ao HIV e à AIDS, né? E começou um trabalho lá. Então, hoje, só em Moçambique, são quase 15 mil crianças acolhidas diariamente. São 37 mil pessoas que são acolhidas diariamente. Tudo isso através do apadrinhamento de pessoas e instituições, né? Mas muito mais pessoas. Esse é o Wagner, né? Que espírita de Campo Grande, que criou esse trabalho, Coração Servidor. E eu vou mostrar para vocês, rapidamente, o último dos trabalhos, que é o Órfão do Congo. Porque no Malawi nós trabalhamos com refugiados de guerra. E a maior parte dos quase 60 mil refugiados que estão lá vieram da República Democrática do Congo, onde há mais de 30 anos acontece um genocídio. E a gente ouve falar de tudo quanto é guerra, mas não ouve falar da guerra do Congo e do que acontece lá, porque a dor das pessoas pretas não importa tanto quanto a dor do ucraniano, ou da faixa de Gaza, ou de qualquer outro lugar, né? Tudo o que acontece na África tende a ser menosprezado, invalidado e invisibilizado. E lá há mais de 30 anos, pela disputa pelos recursos minerais e territoriais, tanto das explorações internacionais quanto as disputas tribais, tem uma guerra dizimando pessoas intensamente. Como a gente trabalha com refugiados no Malawi, um destes, um líder servidor, pediu para ir para o Congo e fundar lá o orfanato para acolher os órfãos no meio da guerra. Crianças que são deixadas nas costas da sua mãe que acabou de ser assassinada, ou no meio da selva, sozinho, ou no meio das aldeias, ou em qualquer outro lugar. Cenários inimagináveis. E aqui vocês veem o cenário de guerra, o êxodo absurdo que acontece lá por conta dessas guerras. E os resgates são feitos assim, ó, 5 crianças em uma moto, 4 horas no meio da mata até chegar à primeira cidade, aonde podem ser socorridos. E aqui vocês vão ver a chegada de um grupo de crianças. Tem som. Ensurdecedor. Nem sempre a gente vê, nem sempre está tão perto, mas o coração se perturba de ouvir. Quando as crianças chegaram no nosso orfanato, recém-resgatadas de zonas de conflito na República Democrática do Congo, o silêncio se fez presente. Tão presente e tão intenso que a gente ouviu os gritos no olhar. Até o choro de algumas das crianças se fez sem som e tivemos que superar a dor vista e sentida para agir e para amar. Elas tiveram seus pais mortos pelos rebeldes, muitas viram o exato momento e nós éramos apenas desconhecidos, estranhos, que nem falávamos a língua delas, mas estávamos movidos pela nossa humanidade. Foi então que nos comunicamos pelo amor.
pode vencer a guerra e ensinar a paz. Então, vocês vejam que situação difícil, né? Imagina centenas de crianças. Lá no Congo já são 323 crianças órfãs sob o cuidado da Fraternidade Sem Fronteiras, 60 jovens. E, recentemente, nós tivemos que fugir com todos eles do nosso orfanato para o país vizinho, Burundi, porque o nosso orfanato, que era no lugar que era o único seguro do país, foi invadido também pela guerra. E foi uma semana da mais angustiante que nós vivemos, a decisão de ter que levar, mas nós levamos porque por onde as milícias passavam, as crianças eram sequestradas, as mulheres eram violentadas e os homens eram mortos. Então a gente não podia deixar as nossas crianças sob o risco de uma retraumatização, né? Hoje elas estão no Burundi, que é o país vizinho, que ficava a 8 horas ali de onde elas estavam. Estão felizes, começou um novo núcleo da Fraternidade Sem Fronteiras lá. Aqui vocês veem um antes e o depois, olha. Olha o Moise antes e depois. Esse é o Mike, o coração servidor que criou esse projeto lá. Olha a Santi. Ó, nem parece a mesma menina, né? Olha o Kevin. Desnutrição proteico-calórica. Mas olha o Kevin agora. A Cifa, que, embora seja adolescente, foi acolhida, porque, embora a prioridade seja os meninos mais jovens, você sabe o que acontece com uma menina que é deixada sozinha no meio desse cenário, né? Então, a Cifa foi acolhida, está crescendo em graça e sabedoria. O Rafik, que é uma criança portadora de deficiência, com deficiência, né? Está lá, lindinho cada vez mais. E aí a unidade lá no Congo, que, graças a Deus, não foi invadida. A guerra está ao redor, em todos os ambientes, mas pouparam a unidade, que continua lá para depois ser reestabelecida. Aliás, os 60 jovens mais velhos estão lá. Bom, eu vou parar por aqui, porque a apresentação é longa, só para vocês verem, mas eu quero dizer que todo esse trabalho é sustentado no apadrinhamento. A partir de R$ 25,00 mensais, você se torna padrinho ou madrinha da Fraternidade Sem Fronteiras, e pode ser um coração acolhedor, uma mensagem fraterna de amor que diz a estas crianças feridas, literalmente, eu vejo você, né? Há dignidade em você, há uma esperança, há um futuro. Então, a Fraternidade está construindo futuros através da educação, da sustentabilidade, de um projeto muito lindo há 19 anos, e nós queremos convidar vocês todos a fazer parte. Ali atrás nós estamos com o stand, onde vocês podem comprar a camiseta, também outros produtos. Quero chamar a Bel aqui para partilhar com vocês a experiência dela, que é caravaneira da Fraternidade Sem Fronteiras, voltou recentemente do Malawi, e nós temos ali uma iniciativa que é para o Malawi, que é onde tem o Centro de Refugiados. Quero dizer a vocês que qualquer pessoa pode ir numa caravana da Fraternidade Sem Fronteiras. Basta ter boa vontade para servir no que precisa, pagar todos os seus custos e ter o coração fraterno. Lá no site fraternidadesemfronteiras.org.br, não é .com, tá, gente? .org.br, fraternidadesemfronteiras.org.br, você pode apadrinhar, como pode ver também todas as caravanas que estão com datas e inscrições abertas, e pode se candidatar a qualquer uma delas. Tem caravana da saúde, da educação, das artes, espiritualidade, de várias temáticas. Bom dia, gente. Eu sou Isabel, moro aqui em Pouso Alegre, né, já tem 3 anos e meio. Eu sou madrinha e voluntária e caravaneira da Fraternidade. E já estive no Malawi 2 vezes. Na primeira foi por uma caravana da educação, em julho de 24. Na segunda foi em setembro do ano passado, eu fui com uma caravana da saúde. E em 8 dias e meio, nós fizemos 77 cirurgias e 2.236 atendimentos. A saúde lá no Malawi, o Andrei conhece, né, é uma questão muito precária, porque são aproximadamente 60 mil refugiados que estão sem amparo, né? A ONU tinha, o Acnur tinha um polo lá que foi fechado, e hoje eles estão assim, eles sobrevivem de
projetos como a Fraternidade Sem Fronteiras. Lá, ele falou da questão dos órfãos do Congo. Lá no Malawi, nós temos crianças, e nós temos uma escola dentro do projeto Nação Ubuntu, e hoje nós estamos com aproximadamente 2.000 crianças na escola. Tá? A escola ela vai sendo ampliada a cada ano, né? O sistema é montessoriano, e a cada ano ela cresce um número de classes, porque as crianças vão crescendo, então ela precisa ser ampliada. E nessa escola as crianças têm esportes, elas têm tênis, têm futebol, têm aulas, e em setembro, a gente estando lá, nós vimos que as crianças elas jogam tênis nas quadras e elas andam, algumas, descalças. Então, partiu a ideia de criar-se um projeto para arrecadar recursos para nós comprarmos tênis para essas crianças. Tá? Lá onde está a lojinha, né, vocês vão ver, tem um banner. Eu sugiro que vocês tirem fotos do banner e vejam, tem o meu telefone, quem quiser pode entrar em contato para eu passar informações. Porque, com esse recurso arrecadado, o dinheiro vai para lá, e o Evaldo, que é o diretor da escola, ele já está pesquisando para poder comprar os tênis no local. É lógico que, se chegar um tênis na minha casa, eu não vou recusar. Eu vou pegar e vou dar um jeito de levar comigo na caravana, a gente pensa, mas é um processo mais dificultoso. Tá? A gente arrecadar o recurso, nós estamos conseguindo que esse tênis chegue lá mais rápido, e esse dinheiro vai fomentar também a economia local. Tá? Então, é isso. Quem quiser dar uma conversada comigo ali depois, me chamar no telefone para conversar, para saber como é. Eu estou indo em outra caravana agora em setembro, também da saúde. Se tiver alguém aqui que se interesse, pode falar comigo, nós estamos precisando. Na caravana da saúde do ano passado, surgiu a ideia de criar-se um centro médico, e que já está em construção, né? A gente está conseguindo construir um centro médico dentro da Nação Ubuntu. Eu acho que dos projetos é o que mais decola, né? É o que tem ido mais assim, até por conta da situação, tá? Então é isso. Apadrinhem, gente. Eu acho que qualquer contribuição é muito necessária. E quem não tiver condições de apadrinhar, faça uma prece pelos projetos. E divulguem. Também. Tá bom? É isso.